Material escolar para atingido pelas chuvas no Rio Grande do Sul. No quadro Eleições 2024, vamos falar sobre as campanhas eleitorais. Na bancada do JU, convidadas debatem o cenário do saneamento básico no Brasil. O Uninter concede bolsas de estudo para comunidades indígenas, quilombolas e ciganas. Programa Saúde em Foco aborda os 34 anos da lei que criou o SUS. Inteligência artificial auxilia no diagnóstico de doenças difíceis. Medicamentos para tratamento de câncer recebem isenção de ICMS. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam muito bem-vindos. O setor de gestão de pessoas da Uninter, em parceria com o Instituto IBGPEX, realizou uma campanha de arrecadação de materiais escolares para os afetados das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram mobilizadas 20 pessoas do projeto Despertar para a montagem de 350 kits com cadernos, lápis, caneta, apontador e outros para serem entregues à Defesa Civil do Paraná, que encaminhará os materiais para o Rio Grande do Sul. A reportagem completa você confere no site Uninter Notícias. E no quadro das eleições desta semana, vamos falar sobre as campanhas eleitorais, principalmente a diferença de como elas acontecem nas capitais e nas cidades de pequeno porte. Nossa equipe está com o professor Ricardo Tesseroli, que é especialista no assunto. Olá, Adriane. Olá, Rafael e todos que acompanham o Jornal Uninter. Está aqui conosco hoje o professor Ricardo Tesseroli, que é doutor em comunicação, tem uma vasta experiência como jornalista e é especialista em comunicação política e eleitoral. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Nayara. Olá a todos os telespectadores do Jornal Uninter. Espero que a gente possa bater um papo bem legal nesses próximos minutos. Professor, a gente sabe que uma campanha eleitoral ela funciona diferente, né? Em uma capital e em cidades menores com 5, 20, 30 mil habitantes, né? Isso. Quais são essas diferenças e, se existem, quais são as semelhanças também? A gente parte de lógicas diferentes. Numa campanha em uma grande capital, em uma grande cidade, se recorre mais aos meios de comunicação para fazer essa mediação entre candidato e o eleitor. Porque é óbvio que seja um candidato a vereador ou seja um candidato a prefeito, ele não consegue, em um curto período de tempo, visitar todas as casas, conversar com todas as pessoas. Então, ele usa muito mais recursos de mediação, que aí podem ser as redes sociais, podem ser eventos, que sejam eventos como reuniões, encontros, né, onde você reúne mais do que uma pessoa ou reúne um grupo, para você falar para o maior número de pessoas que você pode, e também você recorre aí à propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A campanha em pequenos municípios, ela é uma campanha que ainda se realiza como se realizava 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Ela é uma campanha que ela é basicamente de contato interpessoal. Em pequenos municípios, a presença desses recursos, elas ainda não são tão efetivas. Por quê? Porque é muito mais fácil para o candidato em um município pequeno sair pedir o voto, bater de casa em casa, né, atrás do eleitor. O que já numa campanha, numa grande cidade, fica um pouco mais complicado, porque você não pode atingir toda a totalidade dos eleitores que você gostaria. E, professor, como que as novas mídias, elas influenciam nessa campanha eleitoral, né? Elas são mais efetivas em cidades menores, se comparados a grandes centros como Rio, São Paulo, Curitiba? Nayara, eu concluí meu doutorado há pouco tempo, e a minha tese foi justamente tentar entender como acontecia a campanha eleitoral, especificamente para vereador, no caso, em pequenos municípios. Não é que as redes sociais sejam mais efetivas, mas elas são menos usadas. As campanhas em pequenos municípios, elas ainda são alçadas
né, no contato interpessoal, né, nos maiores municípios e nas campanhas eleitorais maiores, acaba se usando mais as redes sociais, acaba usando mais o WhatsApp, né? Essas outras ferramentas, até de inteligência artificial que a gente fala e tem comentado muito nessas eleições. Já nos municípios pequenos é contato, né, interpessoal mesmo. Aí que está a grande diferença. Não que não exista também campanha pela internet nos pequenos municípios, mas ainda o que predomina, né, são as campanhas que a gente chama campanhas tradicionais, essa do contato do eleitor. E as semelhanças a gente pode pensar até no seguinte, na questão da concorrência, né? Eu acho que a grande semelhança entre pequena e grandes campanhas para as eleições municipais é que as eleições para prefeito e para vereador, ela tende a ser uma eleição mais acalorada, uma eleição que parte mais do emocional. E professor, pensando, né, nessas eleições esse ano para prefeitos e vereadores, como que as assessorias elas podem se preparar melhor para ter uma campanha mais efetiva? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente pode falar é que o candidato e os assessores, a equipe de campanha, eles têm que conhecer o seu eleitorado. E tem que saber o que o eleitor espera deles, né? E a partir disso, a gente pensar que a gente tem, geralmente, candidaturas que são alicerciadas em 3 questões. Ou é uma questão ideológica, ou é questão de bandeira, de assuntos, ou é questão geográfica, né? Além de conhecer o seu eleitor, pensar qual é o tipo da candidatura, né? Esse meu candidato, eu vou trabalhar ele de que forma? Nós vamos trabalhar ele de uma forma regionalizada, nós vamos trabalhar ele de uma forma que vai falar sobre assuntos, ou vamos trabalhar numa candidatura baseada em questões ideológicas? E a partir dessa definição, conhecendo o eleitor, conhecendo qual é aquele público que ele quer atingir, tentar organizar estratégias e ferramentas para atingir esse público. Mas eu acho que o mais importante que fica pensando em campanha, né? Conheça o seu eleitor, defina qual é o seu perfil de candidatura e a partir disso veja onde está o seu público e veja quais são as ferramentas que você vai fazer para acessar esse eleitor. O que acontece de uma forma diferente numa cidade, né, pequena, onde você é vizinho do teu eleitor, você tem todos os contatos ali no teu celular, muitas vezes são teus amigos, são teus colegas de trabalho, é mais fácil a interação. Por isso que é uma campanha mais voltada em contato pessoal do que mediada por redes sociais e por televisão. Maravilha, professor. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de vir poder conversar um pouco aqui com vocês. Agradeço todos os telespectadores aí do Jornal Uninter e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Nayara. Encerramos mais um quadro Eleições 2024. Voltamos ao estúdio. Interessante esse ponto, né, Rafa? Que eu acho que eu considero até uma vantagem as cidades pequenas em relação aos grandes centros urbanos, que é o fato de todo mundo se conhecer, aquele candidato é um parente, é um amigo, então dá para avaliar, né, Rafa, de uma forma mais assertiva se aquela gestão vai ser satisfatória ou não, né? Exatamente, Adri. Mas é importante que você, eleitor, tenha em mente o seguinte: mesmo assim é importante avaliar aquelas pautas que são trazidas ali, as propostas do candidato, para que você possa eleger tanto o vereador quanto o prefeito, pessoas que possam ser idôneas e possam de fato trabalhar pelo bem da população e da cidade. Isso mesmo. E de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 115 milhões de brasileiros têm coleta e tratamento de esgoto em suas residências, mas isso representa apenas 55% da população. Quando verificamos por região, o Sudeste é quem tem maior cobertura, com 80,5% das residências com tratamento de esgoto. Já o Norte tem apenas 13,1%. Os dados são de 2020 e estão disponíveis no site da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Esse recorte mostra uma grande desigualdade entre as populações de diferentes regiões. Mas o desenvolvimento desigual também está relacionado a questões econômicas e étnico-raciais.
E para debater sobre o assunto, nós recebemos aqui na bancada a professora Márcia Kravetz, que é mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, é doutoranda em Sustentabilidade Ambiental Urbana e é professora dos cursos de pós-graduação na área ambiental da Uninter. Também está conosco a professora Maristela Gripe, que é doutora em Estudos Linguísticos e leciona nos cursos de graduação da Uninter. Obrigada pela presença de vocês, professora, por ceder um tempo aqui para o JU. Obrigado, professora. Professora Márcia, a primeira pergunta vou fazer para você. Mais uma vez, bem-vinda por estar aqui compondo a bancada do JU nessa edição. E sobre esse pequeno recorte que nós fizemos, que é o saneamento básico, que é do saneamento básico, que é o tratamento de esgoto, qual que é a importância dele tanto para a saúde da população e também para o meio ambiente? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Então, nesse recorte de saneamento, tratamento, né, do esgoto, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, é de suma importância. Para a saúde, se eu não tenho tratamento adequado, se eu não tenho nem o tratamento, eu posso acarretar em doenças para a comunidade. E algumas doenças são graves, como a diarreia, como a cólera, a hepatite. Então, eu posso estar interagindo na comunidade, e essa interação, digamos, se eu estou contaminada com alguma dessas doenças, eu posso estar transmitindo para as demais. Então eu vou ter aí um problema também de saúde pública, eu vou ter mais gastos na minha saúde. Então compensa, né, pela lógica, você tratar o seu esgoto da destinação correta, né, fazer todo o tratamento na ET, para que eu não tenha problemas de saúde pública e não gere mais gastos nesse quesito. E na questão ambiental, quando eu tenho um despejo do esgoto não tratado, eu estou contaminando as águas. Eu posso estar contaminando algum manancial, e o manancial é utilizado, então, para abastecimento de água para a população. Quando eu não tenho esse tratamento, o esgoto ele é rico em nutrientes. Esses nutrientes normalmente são nitrogênio, fósforo, nitrato, e daí todos os elementos de nitrogênio, N-amoniacal, essa proliferação com os nutrientes vai causar a presença de algas, e essas algas necessitam de oxigênio. Então toda aquela vida aquática que tem no rio vai acabar morrendo por falta de oxigênio. Então a poluição dos rios é um grande fator quando eu falo de tratamento de esgoto. Então eu preciso ter esse tratamento de esgoto para que eu não tenha essa contaminação. Além disso, eu tenho contaminantes emergentes que não são previstos em legislação. A quantidade que eu posso ter desses contaminantes emergentes, a presença deles no ambiente, e que muitas vezes nós não vimos, não conseguimos enxergar, porque eles são micropoluentes. Então eu tenho mais esse agravante. Então a necessidade de você ter um tratamento de esgoto na região é de suma importância, de saúde pública e as questões ambientais, porque isso vai interferir na qualidade de vida de toda a população. Certo, obrigado, professora. Obrigada, professora. Professora Maristela, seja muito bem-vinda à bancada do JU. A gente trouxe um recorte, né, o Rafa até citou anteriormente, que o saneamento não chega para todo mundo, né, no Brasil. É um fato, é um dado, está registrado. Existe alguma relação dessa desigualdade com as camadas mais pobres da sociedade? Com certeza, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui dividindo essa mesa com a professora Márcia. Eu já aprendi muito com isso que ela falou aqui, e a fala dela me remete a um tema que para a gente da educação é recorrente, que é a educação. Uma população sem educação é uma população que não entende a importância, muitas vezes, da necessidade de um saneamento básico, de uma rede de esgoto. É saber que a gente não ter um banheiro em casa não é luxo ter um banheiro, é uma necessidade, porque isso vai levar a uma qualidade de vida melhor. E nós sabemos que no nosso país poucos têm acesso, né? Ainda existem lugares onde a gente tem as famosas casinhas, onde as pessoas vão, né, nos seus quintais. Então é uma realidade muito dura e que remete a gente também ao período da colonização do Brasil, porque a gente percebe que nessa faixa litorânea do nosso país, onde os acessos são mais fáceis, existe ali um interesse muito grande de que exista uma rede de esgoto bem feita, que as cidades sejam bem atendidas, e à medida que a gente vai para o interior do país, isso começa a escassear. Então,
no meu entendimento, a educação e o saneamento básico e a qualidade de vida são coisas que estão muito entrelaçadas. Porque uma população que não tem uma educação básica, boa, ela não sabe reconhecer as suas próprias necessidades, não sabe lutar por isso. Então, você viver numa comunidade onde a vala, o esgoto é a céu aberto, onde as crianças transitam ali, onde você não tem acesso à saúde, né, de qualidade, embora a gente tenha o SUS, que a gente sabe que é um projeto que não existe em lugar nenhum do mundo e que é maravilhoso, só que não dá conta de tanta gente, né? Então o saneamento com certeza seria alguma coisa que poderia ajudar bastante. E um outro fator é que nessas comunidades onde a gente não tem atendimento governamental em relação ao saneamento básico, a maioria dessa população é uma população de pessoas negras que estão em situação de extrema pobreza, vivendo em lugares onde ninguém gostaria de estar, mas que por situações econômicas, sociais, que remontam à famosa abolição, que não houve, nós já sabemos disso, essas pessoas ficam limitadas a esses lugares. E isso acaba se revertendo, como a professora Márcia também falou, em doença para a população, que não fica só naquele grupo, né? A gente vive em sociedade e isso acaba sendo uma coisa que atinge a todos nós, né? Exatamente, professora. E, professora Márcia, até pegando um gancho do trecho da fala da professora Maristela sobre essa questão no litoral, né, a parte ali mais desenvolvida, por assim dizer, né, mais industrializada do país, a gente encontra tanto que o dado que o Sudeste ali é o que tem o maior percentual de tratamento, e a gente vai indo para o interior, você vê a região norte, que é mais interiorizada, é que tem menos acesso. Quais seriam os desafios para a gente ter, de fato, universalização do saneamento básico nas cidades e nas regiões? Bom, o saneamento básico, quando falamos em saneamento básico, às vezes nós só pensamos em esgoto, mas o saneamento básico também é a disponibilidade de água com qualidade. Sim. Mesmo que eu disponibilize uma água, eu tenho que ser uma água de qualidade, e o esgoto eu tenho que ter. Eu não tenho lugares no Brasil que eu só tenho a coleta do esgoto, mas eu não tenho tratamento. Então eu preciso que tenha a coleta e tratamento do esgoto. Então hoje, como a professora falou, muitos lugares utilizam a casinha, que também não tem nem coleta e nem tratamento. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma infraestrutura. Mas para que essa infraestrutura aconteça, eu preciso ter o quê? Um planejamento. Eu tenho que ter políticas públicas. Eu não posso trabalhar o saneamento básico na região que não tem o saneamento básico sem políticas públicas. E talvez seja isso que falte. Essa universalização do saneamento precisa de políticas públicas. Hoje nós sabemos que nós temos os ODS, que é a Agenda 2030, e dentro do ODS nós temos o ODS 6. Muitos não acreditam na Agenda 2030, mas ela tem metas que nós precisamos cumprir. E dentro dessas metas é levar o saneamento para a população. O saneamento básico é o básico. Todo mundo deveria de ter, né? E não tem. Então, eu preciso de ter uma infraestrutura, eu preciso quebrar esse paradigma das desigualdades sociais que existem, né? Porque, como você falou, Rafael, o litoral tem esse desenvolvimento, mas vai passando para cidades do interiores ou no norte e esse tratamento não existe. Então, essa desigualdade social tem que ter essa quebra. Somos todos um só, somos uma sociedade só. Então, todos teriam que ter o direito de receber. Então, começa a partir do momento também que eu trabalho a educação ambiental. Eu preciso também ter programas de conscientização em que todos entendam que o saneamento ambiental, o básico, ele é uma necessidade. Eu preciso ter aquela água de qualidade, eu preciso ter o tratamento. Porque, como eu disse anteriormente, talvez o tratamento de esgoto, o esgoto não tratado, vá para um rio que é manancial, que vai abastecer uma cidade vizinha. Então, é tudo interligado. O meio ambiente, eu costumo falar, sempre vocês vão me ouvir falar, o meio ambiente é a nossa casa. Como que nós tratamos a nossa casa? Nós tratamos ela de qualquer jeito? Então, talvez o poder público tenha que pensar dessa maneira. A gente sabe que é bem complicado. Então, para que todos tenham, então, o direito ao saneamento básico, precisa, então, haver
uma união maior e começar com as políticas públicas, trabalhos de educação ambiental nas comunidades, levar a educação para quem não tem. Então eu acho que essa universalização começa nesse sentido. Certo, obrigado, professora. Obrigada, professora. Professora Maristela, você elencou ainda há pouco alguns impactos sociais, né? Você poderia dar mais exemplos dos impactos socioambientais dessa desigualdade com a falta, né, dessas populações mais pobres no acesso ao saneamento básico? Eu estava pensando aqui, enquanto a professora Márcia falava, num livro que é muito caro para a gente da educação, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E ela, num dos textos, ela diz o seguinte, que a favela, os lugares onde a pobreza habita, é o quarto de despejo da sociedade. Então, tudo que é ruim, tudo que não é bom, tudo que ninguém quer ver, coloca nesse quarto de despejo. Então, a gente percebe que a nossa sociedade ainda tem essa visão. Ela disse isso na década de 60 e muito pouco mudou em relação a isso. Porque a gente continua vendo populações que, dentro das grandes cidades, habitam regiões que pertencem a esse quarto de despejo e que não são cuidadas, como se elas não existissem. E ali vivem pessoas que trabalham, que interagem com a cidade. A gente não pode esquecer que no advento da pandemia, a gente teve uma situação muito crítica. E a primeira pessoa que morreu por conta do Covid foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Então, ela trabalhava na casa de gente de classe média alta, que viajou, chegou, contaminou aquela pessoa que foi para o seu lugar de moradia. E isso foi uma coisa que alertou muito. Por quê? Porque são essas pessoas que fazem esse trabalho que a gente chama de invisível, E essas pessoas vivem nesses lugares, sem saneamento, sem saúde, sem educação. E como que você vai falar em cuidar do meio ambiente para quem já vive num lugar em que isso não tem a menor importância? Eu preciso sobreviver onde eu estou, me alimentar, cuidar da minha família, ter um trabalho. Então eu vou pensar em saneamento, em água potável, em esgoto encanado, se eu não tenho o básico. Eu não sei quem falou essa frase, mas eu li isso em algum lugar, que falar de meio ambiente sem falar do homem é muito pouco. Porque o homem é o principal personagem do meio ambiente. Porque à medida que a gente queima a floresta, que a gente polui os rios, que a gente não tem água potável, a gente está matando o ser humano. E existem seres humanos que estão morrendo hoje porque não tem água potável, porque vivem em cima do esgoto, porque moram em lugares insalubres. Então, é um trabalho que a sociedade precisa fazer, primeiro de conscientização desses lugares onde a gente sabe que essa população pobre e de maioria negra vive sem nenhum acesso. Então, a professora Márcia falou muito bem. É preciso que existam políticas públicas, gente comprometida, que quer realmente mudar essa situação, para que a gente veja, de fato, uma sociedade que trata as pessoas, pelo menos minimamente, de maneira igualitária, no sentido de ter uma boa educação, de ter uma boa saúde, de ter condições de vida que permitam às pessoas sonharem em sair daqueles lugares. Eu acho que isso é fundamental. E pensando na eleição, nós vimos agora uma matéria tão interessante, pensar em governantes, em pessoas que tenham isso como meta, que tenham isso como pauta. Cuidar de todos, olhar para a sociedade de uma maneira geral, e não apenas para alguns setores da sociedade. Porque aqueles que já têm, já têm. Então, aqueles que precisam ser atendidos, devem e precisam ser atendidos. E isso é urgente. E nós estamos vendo aí o resultado com essa fumaça, com essas queimadas todas. O que está acontecendo com essa falta de união dos poderes, e da própria sociedade para brigar por isso. Tá certo, perfeito, professora. E pegando esse gancho sobre políticas públicas, mais uma pergunta para você, professora Márcia. A gente viu que recentemente, aqui no Paraná, o STF ele autorizou a Sanepar a leiloar lote para investimentos privados em serviços de operação e manutenção de esgotamento sanitário.
Qual é a sua visão sobre essa questão da privatização desses serviços? Ele é possível que seja uma alternativa para a solução dessa falta de saneamento? Então, é uma alternativa, não para a solução. É uma alternativa a curto prazo. Porque a longo prazo eu sempre vou ter esgoto, eu sempre vou precisar tratar o esgoto. Então, eu preciso ter alternativas a longo prazo. Essa é a curto prazo. Apesar que esse curto prazo foram 3 lotes. Dos 3 lotes, cada lote foi uma empresa diferente que ganhou essa questão da licitação. Então, eles vão atuar por 24 anos. Então, querendo ou não, é a curto prazo. São 24 anos, mas é a curto prazo. Então, ela vai atender a urgência que o governo do Paraná quer atender o marco regulamentário do saneamento. Mas não quer dizer que isso vai ser para sempre, que vai resolver o nosso problema aqui do Paraná. Claro, vai atender cidades que não têm esse esgotamento sanitário, mas talvez, se talvez investisse, então, num próprio sistema de tratamento. Existem a vantagem de você ter essa privatização, porque normalmente as empresas elas vêm com um pouco mais de tecnologia que o governo público. Então, elas vêm com essa tecnologia, que às vezes o investimento é caro. Então, essa é uma vantagem, entre aspas, é uma vantagem. O certo seria que todos os gestores públicos, todas as prefeituras, enfim, todos os estados tivessem essa tecnologia, mas como bem a professora colocou ali, tem lugares que não tem nem vive em cima do esgoto, Então, tem esse outro lado. Mas, enfim, eu tenho só essas vantagens momentâneas, mas eu tenho desvantagens. Talvez, eu não vou afirmar aqui, talvez o preço do tratamento do esgoto aumente. Talvez nós podemos receber futuramente um aumento da tarifa. Não sei como que vai funcionar ainda, não ficou bem claro essa parte. Então, eu tenho as desvantagens. Eu tenho, então, ele vai atender uma certa região do centro-oeste, vai aumentar esse tratamento nas regiões do Paraná, mas eu também posso ter um aumento na tarifa de esgoto nessas regiões. Talvez nem só nas regiões, talvez no Paraná. Eles não deixaram claro ainda como que vai funcionar essa questão da cobrança, só passaram os valores do lote. Então, e aí eu tenho também esse problema de ter privatizado, esse trabalho a curto prazo. Eu teria que ter, então, a longo prazo. A questão do saneamento vai muito mais, vai além de tudo isso, a gente sabe que precisamos ter o saneamento básico. Então, eu preciso, se eu estou disponibilizando água tratada, eu preciso também coletar e tratar esse esgoto. Então, eu preciso pensar, como diz o artigo 225 da Constituição Federal, que nós precisamos, então, ter um ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, também, o que eu quero? Será que só vou visar esse marco de saneamento ou eu vou visar todo? Eu não tenho que pensar, porque eu tenho um documento. Às vezes, o que me fico pensativo é assim, eu vou atender porque eu tenho um documento. Não, atenda porque é melhor para a população. E é isso que a professora falou. Talvez vamos pensar em pessoas que estão dispostas a não seguir o que está no papel, mas sim o que é melhor para a população. A qualidade de vida aumenta, a saúde aumenta, a educação aumenta, e eu reduzo gastos em outros segmentos governamentais. Então, talvez não seguir um papel. Eu talvez não, vou privatizar porque está no marco e eu preciso atender que 90% do Estado esteja. Não estou indo contra a decisão do Estado, mas talvez preciso de um marco para poder atender toda a população do Estado com saneamento. Então, é pensar a longo prazo. Então, eu penso hoje, quando a gente pensa em comprar uma casa, você já vai comprando a casa? Não, você pensa, você pesquisa, é um planejamento a longo prazo. Seria mais ou menos isso, um exemplo bem simples, mas seria mais ou menos isso. A gente, para comprar um carro, trocar de carro, a gente sempre pensa 2 vezes. Sim. Então, a gente faz um planejamento a longo prazo. Então, por que não para o saneamento? Claro, tem que atender a demanda, mas ao mesmo tempo vamos pensar em longo prazo para atender a população, principalmente os mais carentes, os que não estão naquele centro urbano, porque às vezes a gente pensa que só o centro urbano precisa, mas as comunidades ribeirinhas, quem mora mais no interior, quem mora na área rural. Não pode esquecer que tem área rural. Mas na área rural, daí o que acontece? Não tem o tratamento e acaba indo para os rios e acontece todos esses problemas que nós já falamos. Então, assim, é uma alternativa a curto prazo,
ela pode ser eficiente, mas também ela tem as desvantagens e nós como população temos que ficar espertos agora quais são essas desvantagens e o que vai nos trazer, né? Porque pode trazer benefícios, mas também não pode trazer despesas extras. Então nós temos que prestar mais atenção. É importante que tenha essas ações, quem sabe também em lugares onde não tem esse tratamento, privatizar, mas como eu disse, pensar primeiramente a longo prazo e não ficar cumprindo o que está no papel. Cumprir aquilo que realmente, se você assume um estado ou uma prefeitura, é mais que obrigação sua fazer com que aquela população tenha uma qualidade de vida melhor, independente dos problemas que tenha, mas você tem que atingir essa qualidade de vida, que é o que se busca hoje, um conforto e uma qualidade de vida. Tá certo, perfeito. Obrigado, professora. A professora citou, né, uma questão que eu até penso individualmente sobre isso, principalmente em relação ao norte, que a gente viu lá no início os dados, né, é a região com maior desvantagem, né, Rafa? E quando esses projetos chegam, existe uma insegurança, né, principalmente em relação a quem que vai ser atingido por ele, se vai abarcar essas populações que realmente estão necessitando, que não tem nenhum básico, como vocês falaram. Como é que você analisa isso, professora Maristela? Existe uma perspectiva de melhora para essas populações com essa privatização? Eu me lembrei agora com a sua pergunta desse evento que houve lá no Rio Grande do Sul, né, das chuvas. Sim. E depois, no tempo passado, a gente começou a receber notícias de que existia uma população de periferia que não estava sendo atendida pelas coisas que estavam sendo enviadas, né? Não estavam sendo atendidas. Bom, foi-se lá, então, houve toda uma reportagem e essa população que estava na periferia era uma população de maioria negra, né? E muitas vezes as pessoas têm aquela ilusão de que no Sul não tem gente negra, né? No Rio Grande do Sul não tem gente negra. E ali uma população enorme que não estava recebendo nada. E isso me lembra uma questão muito séria no Brasil, que é o racismo estrutural. Enquanto a gente não resolver essa situação, a gente ainda vai continuar tendo uma população preta, pobre e sem educação, sem acesso à educação, que não vai ser atendida. Porque há no imaginário social, né, isso desde a época da escravidão no Brasil, essa concepção de que a população negra ela foi deixada para morrer. E é isso que os grandes autores dizem, né? Foi isso que Abdias Nascimento falou, é isso que Djamila Ribeiro diz, é isso que o nosso ex-ministro, infelizmente, caiu agora, mas ele também fala sobre o racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele trabalha exatamente assim. Então, eu não ofereço saúde, eu não ofereço educação, eu deixo você morar nos piores lugares da cidade, porque você vai morrer, né, por sua conta e risco, né? Isso aí é por sua conta e risco. Então, isso é um problema muito mais profundo. O não atendimento a essas populações de maioria pobre, de maioria negra, né? A gente pensa assim, mas tem branco pobre. Sim, mas a maioria da população pobre no nosso país e que mora em áreas de risco e que mora em áreas sem saneamento, sem educação, é a população negra do nosso país. E como é que você pode pensar naquele termo que tem sido tão usado, né? Meritocracia, né? Não, se esforça, você vai chegar lá. Você mora aqui nessa favela, não tem água encanada, não tem banheiro, não tem esgoto, mas você vai vencer, se esforce um pouco mais. Como que uma pessoa que tem uma alimentação ruim, que vive num espaço de pobreza, de miséria, sem acesso a ambientes de educação melhor, consegue sair de um lugar desse? Aí você tem um que sai. Fulano conseguiu, olha lá, viu, ele se esforçou. Um que sai e milhões que estão, né, nesses guetos de pobreza dentro do Brasil. Então, enquanto a gente não tratar essa questão do racismo e não entender que a população brasileira é 60% de pessoas negras, afrodescendentes, e olhar para essas pessoas como seres humanos, como quaisquer outros, que se tiverem oportunidade podem alcançar melhores condições de vida e proporcionar isso para a sua comunidade. Bom, um exemplo maravilhoso agora nas Olimpíadas. O que foi aquela menina? Né? Quantas medalhas de ouro? Quantas poderiam, como ela, se tivessem acesso, estar nas Olimpíadas?
Daiane dos Santos e outras, que vieram de lugares assim, empobrecidos, mas que tiveram oportunidade. A maioria não tem. Então, a gente tem um potencial dentro do Brasil tão grande de espaço, de meio ambiente, de tudo para dar certo. Mas o racismo estrutural, ele é uma parede que a gente ainda não conseguiu transpor. E enquanto isso não for tratado dentro da sociedade, a gente vai ter muito poucos avanços, porque a gente está perdendo uma população jovem, capaz, que poderia estar gerando, né, uma economia para o nosso país maravilhosa. Mas não. Né? A gente sabe que pelos dados agora do Atlas da Violência, a maioria das mortes no nosso país, né, são de jovens negros até 25 anos. E aí são as famosas balas perdidas que só encontram corpos pretos. Né? Então, como que a gente pode aceitar que aconteça isso no nosso país? Então, a gente está perdendo o potencial humano todos os dias. Então, resolver o saneamento básico é legal? É legal. Mas a gente precisa resolver questões sociais que estão aí inseridas no nosso dia a dia e que impedem essas pessoas de saírem desses lugares de extrema pobreza para outros espaços de educação, com boa saúde, com bom saneamento, para que elas também possam ter boas oportunidades, né, de vida. Então, uma sociedade não se constrói matando, né, os seus cidadãos. Não tem, né? O Brasil tem aí uma taxa muito alta nesse sentido. Então, eu tenho esperança, porque eu acho que a educação é um fator assim que pode modificar muito esse contexto. Mas é preciso que as coisas comecem a ser feitas, né? Como a professora Márcia falou, que haja vontade política de se criar, né, realmente projetos que atendam essa população de maneira urgente. Sim. Obrigado, professora. E essa parede, né, que você falou, não importa o quanto de projeto se crie se a gente não for na raiz do problema, que é o racismo estrutural, né, Rafa? Que ali isola as populações e não chega para todo mundo, né? Chega para alguns. Isso é, infelizmente, um dado triste do nosso país, né? Que a gente tem que avançar nisso. E o nosso quadro, né, termina por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, professores. Espero encontrá-las em breve aqui no programa novamente. Obrigada. Obrigada. E a Uninter entra na vanguarda da inclusão. A instituição concedeu bolsas de estudo integrais para comunidades indígenas, quilombolas e ciganas. Confira na reportagem de Nayara Rosolém sobre o assunto. A educação é o mais eficiente instrumento de inclusão e transformação social, ao permitir que pessoas excluídas se insiram na sociedade. Nessa busca por equidade, a Uninter concedeu 70 bolsas integrais de graduação e educação de jovens e adultos para comunidades indígenas, quilombolas e ciganas, todas na modalidade EAD. A Uninter, que compreende o seu papel social e o papel social de oferecer 70 bolsas, mas mais do que dar bolsas de estudo, é dar possibilidade para que as pessoas adentrem no ensino superior, sejam seres humanos melhores, consigam a inclusão que tanto a gente busca, mas que a Uninter sirva de exemplo para outras instituições privadas. Um projeto desse não atinge uma pessoa, não são 70 pessoas envolvidas. São no mínimo 210 pessoas envolvidas diretamente. E quantos indiretamente? Então é a Uninter fazendo o seu papel social na área educacional. Os estudantes foram recepcionados na primeira calourada da diversidade, no dia 9 de setembro, e já iniciaram os estudos. A recepção contou com uma mesa redonda em que se discutiram as políticas afirmativas. Então a gente conta com todo esse apoio vindo pela Uninter sem lei, sem coisa nenhuma. Então a sensibilidade da Uninter é um divisor de águas. Então eu espero sinceramente que os ciganos que estão nesse vestibular, que estão inscritos, aproveitem, porque é um novo tempo para o cigano brasileiro. Não tinha acesso nem à educação básica, né? Nem à educação básica. E hoje, tendo os nossos jovens vindo para ingressar na universidade, né? Então, para a gente
é marcante. Os estudantes foram contemplados por meio da política afirmativa da instituição, desenvolvida pelo GT Diversidade, composto por 20 professores de diversas áreas das escolas superiores da Uninter. Essas políticas, elas vêm num movimento de reparação desse nosso passado, né? De não acesso à educação, à saúde, trabalho, né? Então, a questão também dos espaços geográficos, né? Então, essas divisões, elas acabaram aos poucos limitando, né, essa população, e essas políticas vêm nesse movimento de reparar essas limitações. E esse movimento de ascensão da população negra, da população indígena, da população cigana, que vai fazer a gente compreender, né, e eu digo a sociedade como um todo, de que todos os espaços devem ser acessados, sabe? A professora Karina, que ingressou na Uninter por meio de uma política afirmativa em edital específico para profissionais indígenas, acredita na caminhada vanguardista do centro universitário, na promoção da equidade. A questão das políticas afirmativas, elas não só são apenas um ato reparatório, mas elas são um ato de cidadania. Todas as populações brasileiras, todas as populações minorizadas, elas deveriam ter acesso à educação de qualidade. Uma oportunidade, né, Rafa? Uma iniciativa louvável da Uninter, né? Englobou aí 3 comunidades, né, Rafa? Isso mesmo, e isso coloca a Uninter na vanguarda, né? Porque independente de legislação ou não, ela vai e integra aí a comunidade cigana, né, por exemplo, que não está contemplada aí por nenhuma legislação, e isso é louvável e a Uninter está de parabéns. Verdade. A última edição do programa Saúde em Foco da TV Uninter recebeu a coordenadora do curso de gestão hospitalar da Uninter, Ivana Busato, para falar sobre os 34 anos da Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 1990, que foi um marco na história da saúde pública brasileira. A norma foi responsável por estabelecer os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, como a gente conhece. O programa completo você confere no canal do YouTube da TV Uninter. E a inteligência artificial continua revolucionando diversas áreas. Recentemente, ela vem sendo utilizada no diagnóstico de doenças difíceis, incluindo aí o câncer. Estudos mostram que algoritmos de IA conseguem detectar câncer em imagens de mamografias com precisão superior à de radiologistas experientes. Esse feito pode garantir diagnósticos precoces, o que aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e cura. A reportagem completa está no site Uninter Notícias. Uma boa notícia: um decreto do governo do Paraná garante isenção de ICMS de medicamentos destinados ao tratamento de diversos tipos de câncer. Veja agora na reportagem de Andressa Borges. Dona Geni descobriu câncer em 2019, diagnosticada com um tumor neuroendócrino. Começou o tratamento no mesmo ano. Meu diagnóstico era de uma doença, um tumor neuroendócrino, já em estado muito avançado, com metástase no fígado já, né? Mas com muita fé em Deus e na equipe, eu estou aqui, 4 anos depois. Luta diária, quimioterapia a cada 14 dias e também muitos medicamentos, alguns fornecidos pelo hospital e outros pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Acho que se você não tivesse esse suporte tanto da Rede Feminina quanto do hospital, como que seria para conseguir adquirir esses remédios? Seria muito difícil, porque eu não tenho nenhum tipo de renda, né? Meus filhos são todos assalariados, então eu não teria condições de fazer o tratamento, talvez já não estivesse mais aqui. Os remédios utilizados no tratamento contra o câncer são bem caros e a maioria deles não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde.
Alguns podem custar até R$50 mil. Durante o tratamento oncológico, em algum momento, muitos pacientes vão precisar do tratamento, seja quimioterápico ou hormonal, né, seja via oral ou endovenoso. Em algum momento, muitos pacientes vão precisar. Então, o custo do medicamento é um custo impactante no tratamento. O governo do Paraná assinou o decreto 2243 de 2023, que isenta o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de 87 medicamentos usados no tratamento de diversos tipos de câncer. Com a medida, os remédios poderão ficar até 20% mais baratos. São 87 medicamentos que recebem a isenção do ICMS. Eles se juntam a outros 82 remédios que já tinham esse desconto. Com a atualização, agora são 169 medicamentos muito utilizados no tratamento contra o câncer que recebem a isenção fiscal. Importante ressaltar que não são remédios que a gente compra em farmácia. São medicamentos vindos por meio de hospitais, referências em oncologia e aplicados no hospital. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgou estudo que estima que o estado do Paraná deve registrar 36.900 novos casos de câncer anualmente no triênio de 2023 a 2025, totalizando mais de 110 mil ocorrências. Com um sorriso no rosto, Dona Geni continua nessa batalha. Os efeitos colaterais são muitos, né? Então, você fica deprimida, você fica bem... Mas, ao mesmo tempo, eu encontro forças, porque eu olho para trás e penso assim que tem pessoas que não conseguem o tratamento que eu estou conseguindo, né? Então, tem pessoas em piores situações do que eu. Então, eu me sinto uma vencedora. Uma notícia que vai favorecer muita gente que precisa, né, Rafa? Exatamente, e é o que a gente espera. E o Jornal Uninter fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigado por estar conosco e não se esqueça de seguir a TV Uninter nas redes sociais e também o nosso site Uninter Notícias. Até a próxima!